Muitas vezes na minha vida em que eu pensei, por exemplo, não, gente, fulano não é assim, fulano tá fazendo isso porque ele tá realmente passando por alguma coisa, ou essa pessoa é boa, né? Ela não tá te enganando, enfim. Quando eu pensei alguma coisa boa a respeito de alguém, eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem, bobinha, vai pensando assim sobre a vida, vai pensando assim sobre as pessoas. Você não pode se enganar sobre todo mundo. Com certeza, né? Ou muito provavelmente, talvez você já tenha ouvido algo desse tipo. Você dando benefício da dúvida a alguém e alguém geralmente chegar para você e falar que você estava sendo inocente demais, né? Eu já ouvi, inclusive, que eu tinha uma visão muito romântica em relação à vida. E aí, o que acontece, né? Hoje eu vou te falar sobre isso, se é certo, se é errado. Não que seja que exista um certo e errado, mas o meu ponto de vista em relação a isso, com base no que eu estudo e aprendo com a lei da atração. Então, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um podcast. Gente, olha só, é muito comum, né, como eu falei, a gente ouvir isso. Achar que a gente é inocente demais, que tem uma visão idílica da vida, que não dá pra você realmente ser sonhador demais, de achar que todo mundo é realmente bonzinho. E as pessoas geralmente, né, falam isso e sentenciam. Se você pensar nisso, as pessoas vão te enrolar, as pessoas vão fazer você de bobo. Enfim, pode acontecer alguma coisa ruim se você pensar esse tipo de coisa das pessoas, né? De repente a pessoa vai lá e te falou, olha, não, arrumou uma desculpa, né? Para outras pessoas a pessoa arrumou uma desculpa. E para você aquela pessoa foi realmente honesta. Você escolheu acreditar que aquela pessoa foi honesta, né? E ela realmente está falando a verdade. Realmente pode ser que o que ela esteja falando para você seja a verdade. Você escolheu acreditar nesse ponto de vista. E as pessoas acabam falando que você é tolinho, bobinho, inocente, romântico e afins. O que acontece, gente? Quando a gente faz isso, na verdade, quem se beneficia é a gente mesmo. Quando você fala para alguém, você dá um voto de confiança ou você dá o benefício da dúvida, talvez essa pessoa esteja falando a verdade, essa pessoa não é tão mal e não sei o quê, você vai perceber que quando você pensa o oposto de alguém, quando você pensa algo negativo sobre alguém, quando você pensa que a pessoa é ruim, que ela tá te enrolando, que ela tá fazendo algo ali, nossa, ela tá me passando para trás, algo do tipo, você vai sentir uma emoção negativa. Primeiro, que isso vai reverberar, vai refletir o que você mesmo acredita sobre você, que você é alguém bobinho, tolinho, que as pessoas passam para trás, que não é digno de confiança, né? No caso, que as pessoas não confiam em você ou não te tratam com respeito, esse tipo de coisa, né? Primeiro que isso vai evidenciar esse sentimento e por isso vai te causar esse sentimento negativo. Segundo, que quando a gente pensa algo negativo sobre os outros, é natural que a gente sinta emoção negativa, porque a perspectiva que a gente está olhando para a pessoa diverge, ou seja, é diferente da perspectiva do nosso eu superior. A gente sempre tem duas perspectivas acontecendo ao mesmo tempo. E essa perspectiva, essa dupla perspectiva, nosso eu físico e a do nosso eu superior, que é não físico, que só vê tudo pela perspectiva positiva e por isso mantém sempre o ponto de atração positivo, vai gerar um sentimento. Quando a meu ponto de vista coincide com o do meu eu superior, eu sinto uma emoção positiva. Quando diverge, eu sinto uma emoção negativa. Lembra na época da aula de matemática do professor Silvio, na 5ª série? Mais com mais dá mais com menos dá menos. Não sei se você lembra disso, acho que era equações, alguma coisa do tipo. Mas eu lembro que em alguma época da vida eu aprendi exatamente isso com o professor Silvio. Não esqueço, que tinha essa regrinha de matemática. Como o ponto de perspectiva do nosso eu superior nunca sai da polaridade positiva, né? Como diz os Abraham, eles se treinaram mais para se manter uma polaridade positiva do que a gente. Eles falam que eles não são tão diferentes da gente. Eles só se treinaram mais para conseguir manter a perspectiva positiva. Então é sempre a nossa que vai gerar essa divergência. Nunca é o nosso eu superior, aceita que aquela pessoa é uma mentirosa, é uma traidora, é uma traíra. Não. Nosso eu superior está sempre olhando para aquela pessoa e atraindo dela, retirando dela, vamos dizer assim, os aspectos positivos dela. Então nunca vai ser porque seu eu superior está olhando de forma negativa. A emoção negativa sempre vai vir do seu ponto de atração, ou seja, do seu ponto de visão, sua perspectiva, nem do ponto de atração, mas a sua perspectiva negativa sobre o que você está observando, entendeu?
E aí, como não está combinando com o que o seu superior está falando, então vai ter essa emoção negativa. É uma relação, tá? Então, assim, dessa relação com você e seu superior, sempre vai gerar um fruto que é um sentimento. Então, quando diverge as informações, as opiniões, imagina que o seu superior está olhando para aquela pessoa, seja o seu chefe, meu chefe quer prejudicar mesmo. Ele tá fazendo isso porque ele, sei lá, sabe, tem implicância comigo. Aí você sente aquela emoção negativa. Você acha que é porque o seu chefe é ruim, porque o seu chefe não presta. Não, na verdade o que está acontecendo é que seu superior olha e pensa, seu chefe tem tantas boas ideias, ele está fazendo de tudo para priorizar o trabalho da empresa, porque realmente ele pensa em conseguir ter um bom salário para que ele possa arcar com o compromisso que ele teve com você de te pagar um salário, sabe? Ele é responsável, enfim, ele tá vendo todas as boas intenções que o seu chefe tem de estar cobrando, de repente, algo que ele faz, e que às vezes ele tenta ser melhor, porque o seu superior tá vendo tudo, né? Toda a perspectiva, não somente aquilo que você vê, mas ele vê como seu chefe reage quando chega em casa, quando ele tá sozinho na sala dele, pensando em como resolver os problemas, ele tá vendo tudo. Então ele tá ali pensando sobre o seu chefe, dessa forma que eu tô falando, sabe? Olhando a pessoa maravilhosa que ela é, o quanto ela tá fazendo o melhor que pode para conseguir, né, manter essa empresa, enfim. E aí você tá olhando pro seu chefe falando, olha, que canalha, sabe? Que safado, não deveria estar fazendo isso, não sei o que, reclamando. Você tá olhando só do seu ponto de vista. E aí o que tá acontecendo? Essa divergência de emoção, seu superior olhando de forma positiva e você olhando de forma negativa, gera emoção negativa. E aí você acha que é porque o seu chefe tá fazendo isso com você, mas não é. É sobre por que você tá pensando sobre o que ele tá fazendo, entendeu? E aí, nesse caso, como eu falei, quando você escolhe dar o benefício da dúvida para a pessoa, né, que normalmente a gente é tido às vezes como tolinho, como bobinho, como uma pessoa inocente, romântica, o que acontece? Você se sente bem, então você não está fazendo nada de errado, né, em fazer isso, ou pode ter um prejuízo ao fazer isso. Porque o que acontece? Quando você se sente bem, quando essa equação, o que o seu superior está pensando, o que você está pensando se combina e gera uma emoção positiva, naturalmente você está numa posição de atrair coisas boas, entende? Já percebeu, por exemplo, vamos lá, numa empresa, né? Vamos continuar com o exemplo aqui de uma empresa. Aquela pessoa, né, que geralmente ela se esforça, faz o melhor, blá, 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 né? E ela fala, mas eu faço tudo aqui, mas ela tá sempre reclamando, né? Reclamando porque ela não é beneficiada, reclamando porque ela faz mais e não tem um reconhecimento, blá, blá, blá. E aí, quando tem uma promoção, ela não é escolhida. Por quê, gente? Embora ela faça muito, a vibração que ela está emanando, que é o que vai gerar o resultado na vida dela, vem do que ela pensa, entendeu? Então, como ela está pensando, todo esse pensamento negativo, desordenado, que não combina com o que o superior dela está pensando, é isso que vai determinar as coisas que estão acontecendo na vida dela, entendeu? A direção do que ela atrai. E aí aquela pessoa que tá sempre, parece até que puxa saco, né? Mas ela tá sempre falando de forma positiva sobre o chefe e tal. Nossa, não, mas coitada, ele tá passando por isso e tal, e tá olhando sempre pra perspectiva positiva, gentil, amorosa. E nem faz tanto. Ela foi escolhida para promoção. Por quê? Porque a vibração dominante dela, com base no que ponto de vista ela escolheu olhar, é o que determinou a circunstância. Então, quando você faz isso, quando você escolhe olhar, não, você não está sendo bobinho, você não está sendo tolinho, você está mantendo uma vibração positiva. E de uma vibração positiva só podem vir coisas boas, sabe? Muitas vezes a gente, né, olha para uma perspectiva e a gente acha, mas eu não estou sendo lógica, talvez realmente aquela pessoa está falando que aquela pessoa não presta, seja certo, não é, né? Sabe, aquela pessoa que às vezes parece que eu acho que ela arrumou uma desculpa. Não, eu acho que ela foi honesta. Você tem escolha de onde olhar, né? E aí, quando você prefere acreditar, por exemplo, eu acho que ela arrumou uma desculpa, você começa a sustentar uma árvore de pensamentos negativos. Porque ela não gosta de mim, porque eu acho que eu não sou bom o suficiente, porque talvez ela estivesse me enganando o tempo todo. Aí você vai criando, sabe? Isso aqui a gente já tá falando de outra área, né? De relacionamento, por exemplo. Aí ela arrumou uma desculpa pra me, sei lá, me dispensar, por exemplo. Percebe o tanto de pensamento negativo que veio junto com isso? Dessa circunstância, desse ponto de vista, não tem como você atrair um relacionamento muito diferente desse que você acabou de sair. Porque você está se sentindo menosprezado, desvalorizado, né?
Quem pegou a escala de orientação emocional que eu liberei aqui no último vídeo, eu não sei se eu falei no vídeo, mas embaixo do vídeo, no box de informação, eu deixei um arquivo para a escala de orientação emocional, tá? Está lá disponível no grupo do Telegram, é gratuito, mas eu aconselho que você assista o vídeo, que então você vai entender do que eu tô falando e como usar a escala. Vai ver, no caso, né, que a desvalorização tá lá embaixo, quando você se sente desvalorizado. E quando você vai para essa conversa que a pessoa te enganou, naturalmente você acabou de sustentar essa torrente de crença junto, sabe? Que você não tem valor, porque a pessoa te enganaria por quê, né? É só pensar. Ah, não, que ela não presta, mas por que ela, sabe? Você vai perceber que junto com isso, você vai atrair um monte de coisa. Atrair não, mas pensar em um monte de coisa negativa. Eu atraio pessoas que não prestam, então? Porque se eu tô dizendo que aquela pessoa me enganou, né? Você não tem certeza. Tem um benefício da dúvida, tem a possibilidade, mas aí você coloca a possibilidade de que ela te enganou, naturalmente você tá aí colocando um monte de informação negativa sobre você também. Eu não faço boas escolhas, enfim. Agora, quando você escolhe pensar, não, ela tá sendo honesta, né? Que bom que ela foi honesta. E ela chegou pra mim e falou determinada coisa, que ela agiu dessa forma. O que você tá fazendo nesse momento? Você tá pensando que você tem valor, porque se a pessoa foi honesta com você, é porque ela te respeita, é porque ela te valoriza, né? É porque ela aprecia você o suficiente pra falar pra você algo, sabe? Aí o que aconteceu? São um conjunto de pensamentos que vieram junto com esse objetivo de você escolher dar o benefício da dúvida para aquela pessoa e pensar de uma forma positiva sobre ela, mais gentil, mais generosa, mais compassiva, né? Olhar que aquela pessoa tem sei lá, por exemplo, seja o chefe, o relacionamento, eu tô falando aqui situações, né? Mas pode ter várias situações da vida. Um parente, muitas vezes você teve um desentendimento, um amigo, enfim, uma pessoa que te atendeu numa loja, no supermercado. Mas você começa a olhar aquela pessoa como multifacetada, sabe? Você não sabe todos os viés da vida daquela pessoa, o que ela passou. Então aquilo pode ser verdadeiro, enfim, sabe? Aí você muda todo o jogo. E aí o que acontece? Você se alia com o seu superior. Você tá alinhado com ele, aliado e alinhado, né? Com ele. E dessa forma, você mantém o seu ponto de atração positivo, sabe? Você não suja a sua água, seria mais ou menos isso. Quando você faz isso, parece que você tá dando favor ao outro. Se eu perdoar, por exemplo, se eu olhar outra pessoa com um viés positivo, eu tô sendo boazinha com ele. Não, você não tá sendo bonzinho com a pessoa, você tá sendo boazinho com você mesmo. Toda vez que você escolhe olhar alguém e dar o benefício da dúvida e olhar de forma positiva e, de repente, arrumar uma desculpa para apreciar alguém, você tá ajudando a você mesmo, porque a vibração que tá emanando é você, entendeu? Então não é pro outro. Eu sei que isso parece confuso, né? E aquela coisa de você ser taxado de besta, mas vale ser besta e feliz, né? E atrair coisas boas para sua vida, sabe? Um exemplo aqui para fechar de alguém que fez isso, talvez você conheça, não sei. Jesus Cristo. Ele poderia, naquele caso, ele tinha prova, vamos dizer assim, cabais, né? Evidências do que aquelas pessoas estavam fazendo. Não existia a possibilidade de benefício da dúvida no nosso ponto de vista físico, com base no que as pessoas estavam fazendo com ele, por exemplo, na crucificação. E o que ele falou? Você lembra a frase famosa que ficou para a história? Há mais de 2000 anos, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Percebeu? Ele deu o benefício da dúvida para aquelas pessoas. Ai, mas elas estavam agindo. Mas ele conseguiu chegar e falar, talvez elas não saibam o que estão fazendo. Elas estão agindo na inconsciência. Na verdade, ele não estava no talvez, não. Ele tinha 100% de certeza. Com a sabedoria e conhecimento que ele tinha, ele sabia que somente alguém inconsciente de que somos todos um, de que não existe mal, de que ninguém pode prejudicar o outro, né? De que não tem nada fora de mim que pode me fazer mal, que pode me afetar. Só alguém nesse nível de inconsciência faria o que fez. Então, por isso que ele falou, perdoa. Eles não sabem o que fazem, porque eram pessoas perdidas completamente na ilusão da matéria, entendeu? Então, ele sabia do que ele estava falando. E mesmo naquele momento, ele preferiu manter o riozinho dele limpo, sem jogar uma pedra, né? Um barrinho ali de
filhos da mãe, entende? Então, assim, eu acho que aquela lição é valiosa pra gente entender, sabe? Você não tá sendo tolo, você não tá sendo idiota, você não tá sendo bobagem, mas ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. Ninguém lembra dessa parte? Né? Ele ressuscitou. Então, assim, o benefício da dúvida te dá algo que é nada material te dá, sabe? Que é isso, você poder dar o benefício da dúvida pro outro, de você olhar pro bem e sempre buscar o bem no outro, é além de qualquer coisa, porque o ressuscitar é além de qualquer coisa, né? É além do que uma vida pode te dar, é a eternidade, é além de tudo, sabe? O benefício que vem além de tudo que a gente conhece como material. Então é isso, nunca vai te fazer mal, entendeu? Ele estava no momento, né, que ele podia estar desalinhado, mas naquele momento ele escolheu se manter alinhado com quem ele era, né? Que Jesus Cristo é a própria imagem, né, de Cristo, o próprio Cristo. É a ideia do Deus, né, no homem, sabe? Ele, na verdade, é a representação disso, de Deus no homem. Essa que é a ideia do Cristo, né? Que é o vaso coroado, no caso da linguagem hebraica, que é a presença de Deus no homem. Então é basicamente isso, né? Então é isso, gente. Toda vez que você achar que você está dando benefício da dúvida para alguém, e de repente alguém falar para você, ai, mas você é idiota. Não xinga outra pessoa de idiota também, sabe? Dá o benefício da dúvida para ela também. Não deixa que essa ideia de que se você for boazinha demais, não, e de bonzinho demais, não tô dizendo de você deixar as pessoas te usarem, não é isso, mas de, ai, mas você tá sendo romântica demais, né, idealista demais. Não, sabe, nunca vai te fazer mal se você fizer isso de coração realmente, né? Falando não só da boca para fora, mas sentindo aquela pessoa, tenho certeza que ela fez o melhor que ela podia, que ela tá sendo honesta, sabe? Tentar ver o bem no outro, o aspecto positivo do outro nunca vai te fazer mal, de forma alguma, ao contrário. Então é isso, eu espero muito que esse conteúdo tenha contribuído com a sua jornada. Muito obrigada pra galera que tá sempre por aqui, compartilhando, curtindo, comentando nos vídeos. Tudo de bom pra todo mundo aí, a galera que tá fazendo concurso, que comenta no vídeo do concurso, que vai usar as técnicas, pra moça que assistiu o vídeo 4 horas antes de fazer a prova. Eu espero muito que você tenha tido uma boa prova. Se você assistiu esse vídeo aqui, eu espero muito que você tenha tido uma boa prova, que tenha tido bom resultado, tá bom? Pra todo mundo aí, às vezes eu não lembro de cada depoimento, cada comentário aqui embaixo, mas um beijo pra todo mundo que comenta, que deixa feedback, que fala aqui embaixo sobre o que achou do vídeo. Que tal mudar a sua vida em 30 dias com a lei da atração? Tenha acesso à minha rotina diária completa de manifestação com o Caderno da Permissão. O Caderno da Permissão não é só um caderno. Além do planner em PDF, somente para você baixar e fazer, você também tem acesso a aulas onde eu te ensino o passo a passo de cada um dos exercícios. Além de um desafio de 30 dias para potencializar os seus resultados. Adquira agora e se una a dezenas de alunos meus que mudaram suas vidas usando a lei da atração.